Oi pessoal, tudo bem? Passando por aqui para conversar um pouquinho com vocês a respeito de uma enquete que eu fiz no Instagram sobre a questão da solidão. Fiz algumas perguntas como: a solidão ela é uma escolha ou ela é estruturante da nossa subjetividade? Podemos nos sentir só, mesmo estando em meio a muitas pessoas, amigos, parentes? Existe uma solidão a dois nas relações amorosas? E as redes sociais diminuem a sensação de solidão? As respostas de vocês foram no sentido de considerar a solidão estruturante, que sim, podemos nos sentir só, mesmo estando cercado de muitas pessoas, que há solidão nas relações amorosas, sim, e de que as redes sociais não necessariamente diminuem a sensação de solidão. Isso corrobora as pesquisas que estão sendo feitas nos últimos 10 anos no mundo todo, principalmente tem pesquisas aí feitas nos Estados Unidos e na Inglaterra, que apontam que a sensação de solidão cresceu demais nas últimas décadas, inclusive se tornando um problema de saúde pública, gerando na Inglaterra a construção, a criação de um departamento da solidão. Enfim, isso também é um pouco fruto de como a nossa sociedade contemporânea tem se constituído, com discursos muito assim também de autossuficiência, de sucesso, de não necessidade do outro, até também na maneira como a gente tem vivido em sociedade, cada vez mais em prédios, cada vez mais isolados, não tendo tanto contato como décadas atrás com a vizinhança. Enfim, tudo isso vai gerando também um sentimento de solidão por uma questão também de um certo isolamento. Mas por que a gente sente isso? Aí é que está a questão, né? E vocês realmente apontaram que solidão é constitutiva. De fato, por exemplo, para a psicanálise, ela faz parte da nossa subjetividade, ela é ineradicável, inclusive. Então, a gente tem que aprender a lidar com esse sentimento. Bom, a solidão, ela acontece já desde o nosso nascimento, quando a gente precisa do outro para ser alguém. Para se subjetivar, a gente precisa dos cuidados de alguém que ocupa função materna, função paterna, que nos colocam no mundo, que nos dão um lugar no seio da família e, inclusive, sobretudo, e o mais importante, um lugar no próprio desejo. Porque a gente se subjetiva a partir do momento que a gente olha para esse outro e busca o reconhecimento de que a gente é um sujeito. E essa busca de reconhecimento é: o que queres de mim? O que desejas de mim? E quando esse outro dá um lugar no desejo dele, a gente se torna então um sujeito. É um pouco por aí, resumidamente. E é a partir desse momento, então, que a falta, uma falta constitutiva, também nos apodera, e junto com ela há também o sentimento de solidão. Por quê? Porque a dinâmica da subjetividade com o outro, ela é de ausência e presença. Sempre. Ausência, presença. Ausência, presença. E isso que possibilita, então, o aparecimento desse sentimento de solidão. Né? Então, a solidão, ela só acontece porque a gente se subjetiva a partir de uma presença. E de uma presença material, de uma presença do corpo de uma outra pessoa. Por isso que as pesquisas que apontam que as redes sociais, apesar de gerarem uma ilusão de que a pessoa conhece milhares de outras pessoas, acompanha a vida de milhares de outras pessoas, tem uma certa interação ali por meio de likes, mesmo assim ainda não consegue dirimir ou diminuir essa sensação de sentimento de solidão. Pelo contrário, paradoxalmente aumenta. E aí uma ideia que a gente pode pensar de por que isso acontece é justamente quando a gente vai olhar para essa dinâmica lá do bebê, da criança, que se subjetiva a partir da presença e ausência de quem cuida, e que ali essa subjetividade ela só é possível porque há uma presença de corpo, de fato, das pessoas que nos cuidam. E é isso que as redes sociais não conseguem substituir. Então, a sensação de solidão, mesmo estando hiperconectado, vem
um pouco daí. A gente pode fazer aposta numa leitura desse tipo, porque ali a presença virtual, ela não substitui uma presença de corpo. Ela não substitui. E o que as pesquisas apontam para esse sentimento de solidão na hiperconectividade das redes sociais é justamente porque as pessoas vão se acomodando numa situação de conforto dentro das suas casas, onde na palma da sua mão ela tem um mundo e a vida de outras pessoas ali para acompanhar, e elas acabam ficando muito mais tempo no mundo virtual do que estabelecendo relações sociais no plano da presença. Às vezes também esse isolamento ele acontece como uma proteção contra isso que é constitutivo a solidão, contra a dor que a solidão também nos impõe. Embora a solidão ela seja algo constitutivo, ela também pode adoecer. Adoecer quando o sujeito a interpreta de fato como um isolamento, como um estar só, como não ser reconhecido, como não ser amado, como não ter amigos, como ninguém lembra de mim, como ninguém me quer. E nesse sentido, sim, gera sintoma que pode gerar adoecimento, que aí precisa ser trabalhado, por exemplo, em processos analíticos, terapêuticos, para que a pessoa possa compreender isso, né? Isso do que é nosso e isso do que é o que a gente cria de expectativa em relação ao reconhecimento com os outros. E as redes sociais também, de certa forma, elas multiplicam essa sensação. Por quê? Porque nas redes sociais as pessoas só mostram o que querem. E aí, muitas vezes, o que aparece pra gente é isso, é um sucesso, a gente cheio de amigos, passeando, enfim. O que a gente precisa também pensar, e aí de repente uma discussão, né, pra gente ir para os próximos vídeos, é o quanto, por exemplo, a presença, né, o quanto se refugiar nas redes sociais, não encarar as relações pessoais, presenciais com outras pessoas, porque toda relação ela exige um investimento. E isso também, às vezes, por exemplo, as gerações mais recentes talvez não dê conta desse investimento, porque isso também requer, né? Requer que se tenha um gasto de energia, lidar com as pessoas, enfim, com questões de desejos. Né? A gente pode pensar, então, também das consequências disso, né? Para a sociedade ou gerações futuras. Uma outra questão também que a gente pode pensar a partir dessa discussão é, por exemplo, no campo psicanalítico, da presença do analista, né? O que é a presença do analista? A presença do analista também é isso? É uma questão de uma presença de corpo numa consulta presencial? Ou a gente também pode pensar a presença do analista a partir do online, por exemplo? O que isso impacta? Bom, enfim, a gente deixa isso, né, como uma discussão para próximos encontros aí.